Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas anatômicas do fígado e algumas terminologias cirúrgicas, tá? Que são usadas com relação ao fígado na cirurgia. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, o primeiro é a pele, né? Então, o fígado ele secreta a bile, ele remove moléculas de glicose no sangue, reunindo-as quimicamente para formar o glicogênio, ele armazena ferro, certas vitaminas em suas células, metaboliza lipídios, sintetiza diversas proteínas presentes no sangue, de fatores imunológicos, de coagulação, né, e substâncias transportadoras de oxigênio e gorduras. Ele vai degradar o álcool, outras substâncias tóxicas, além de destruir aí, que a gente brinca, destruir as hemácias, que seria o cemitério das hemácias também, junto com o baço, né? Então, a gente vai observar aqui a posição anatômica do fígado. Nós temos aqui as costelas, o diafragma, que vai separar, o diafragma ele separa o tórax do abdômen, tá? E aí nós temos aqui o fígado, que é o segundo maior órgão do corpo humano, o primeiro é a pele, localizado no hipocôndrio direito e também na região epigástrica. Então, a gente observa a localização anatômica dele no hipocôndrio direito, na região epigástrica. Ele é um órgão que fica mais anteriorizado. Do lado esquerdo, nós temos o estômago, atrás, o baço, tá? Atrás desses dois órgãos, nós temos o pâncreas. E na região inferior, nós temos aqui o colo transverso do intestino grosso, colo ascendente, colo descendente e o intestino delgado aqui, tá? Então, aqui é importante a gente observar a localização anatômica do fígado. Geralmente, problemas hepáticos irradiam dores para o ombro direito, tá? É muito comum problemas cardíacos, né? Alterações cardíacas, irradiar dor para o braço esquerdo, né? A gente até lembra paciente que está infartando, ele sente a angina, a dor precordial, uma dor empontada no coração que irradia para o braço esquerdo. Já problemas hepáticos geralmente irradiam dores para o ombro direito, tá? Então, como eu falei, a localização anatômica dele é aqui, ó, no hipocôndrio direito e também na região epigástrica. Então, a gente observa toda essa estrutura aí do fígado nessa região. Aqui é uma imagem mostrando a posição anatômica do fígado, do estômago, entre eles o aumento menor. O aumento menor é dividido em ligamento hepatogástrico e ligamento hepatoduodenal. E nós temos aqui o forame omental. Aqui a vesícula biliar, embaixo do fígado, e aqui o pedículo hepático, que vai formar aqui, junto com o ligamento hepatoduodenal, essa estrutura aqui. Então, o que é o pedículo hepático? É a artéria hepática própria, o ducto colédoco e a veia porta, que vai formar o pedículo hepático aqui. Aqui a gente tem uma imagem das vísceras abdominais e da raiz aí do mesentério. Então, a gente observa o fígado, uma visão anterior do fígado, tá? Aqui. Uma visão anterior do fígado, onde nós temos o lobo direito, o lobo esquerdo e o ligamento falciforme, e embaixo a vesícula biliar. Em cima, a veia cava inferior, tá? Na parte posterior do fígado, a gente observa o lobo esquerdo, o lobo direito, o lobo caudado e o lobo quadrado. E aqui o pedículo hepático, formado pela veia porta, o ducto colédoco e a artéria hepática própria, tá? Aqui a veia cava superior. Nós vamos falar de algumas áreas que não são cobertas pelo peritônio também no fígado. Então, fígado, lobo direito, lobo esquerdo, anatomicamente ele tem essa divisão, né? Lobo direito, lobo esquerdo, vesícula biliar, pedículo hepático,
formado pela artéria hepática própria, ducto colédoco. O ducto colédoco é formado pelo ducto cístico, que vem da vesícula biliar, e o ducto hepático comum, que vem do fígado. Então, os dois vão formar o ducto colédoco, tá? Nós temos a artéria hepática própria, que origina aqui, ó. Aqui é a artéria hepática, aqui é o tronco celíaco, saindo da artéria aorta abdominal. Ele vai formar a artéria hepática comum. A artéria hepática comum se divide em hepática própria e gastroduodenal, tá? O tronco celíaco que divide em artéria gástrica esquerda e artéria esplênica, tá? E logo embaixo a gente vê a artéria e veia mesentérica superior, tá? Então, aqui é o lobo direito do fígado, lobo esquerdo, aqui o ligamento falciforme, e aqui embaixo a gente tem um ligamento chamado de ligamento redondo, que é um resquício embrionário da veia umbilical lá no feto, tá? Aqui a veia cava inferior e a artéria aorta abdominal. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver esses ductos do fígado, né? Então, lobo direito, lobo esquerdo, aqui o ducto hepático direito, trazendo toda, por exemplo, a bile do lobo direito, aqui o lobo esquerdo e o ducto hepático esquerdo vai formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum se une com o ducto hepático cístico, que vem da vesícula biliar, para formar o ducto colédoco. O ducto colédoco junta com o ducto pancreático principal na ampola de Vater ou papila maior, aonde nós temos aqui dentro o esfíncter de Oddi, e vai desembocar tanto a bile quanto o suco pancreático aqui na porção descendente do duodeno, tá? A vesícula biliar também é dividida, ela tem o fundo, ela tem o corpo, ela tem o colo, tá? O pâncreas também é dividido anatomicamente, cauda, corpo, colo, cabeça, tá? Cauda, corpo, colo, cabeça. O duodeno, ele também é dividido, tá, gente? Ele tem a porção superior, a porção descendente, a porção horizontal e a porção ascendente. E aqui na porção descendente do duodeno é que desemboca aqui a ampola de Vater ou a papila maior. E aqui dentro tem o esfíncter de Oddi. Aqui a gente observa a peça anatômica, né? A peça do livro, uma imagem do livro mostrando a porção descendente do duodeno, o ducto colédoco e o ducto pancreático principal. E o ducto colédoco formado pelo ducto hepático comum e o ducto cístico, tá? E aqui a papila maior, ou papila principal, ou ampola de Vater, essa região aqui. Aqui uma imagem do pâncreas mostrando aqui, ó, a porção superior do duodeno, a porção descendente do duodeno, a porção horizontal do duodeno e a porção ascendente do duodeno. A cauda, o corpo, o colo e a cabeça do pâncreas. O ducto pancreático principal, que é esse daqui, que vai desembocar aqui na ampola de Vater ou papila maior. E existe outro ducto, que é chamado de ducto pancreático acessório, que é esse daqui, que vai desembocar mais acima na papila menor. Tá? Então, as duas papilas que vão jogar o suco pancreático mais a bile no duodeno, na porção descendente do duodeno, vai desembocar aqui na papila maior e a papila menor na porção descendente. Aqui a gente observa a artéria e veia mesentérica superior. Olha a disposição anatômica dela, atrás do colo do pâncreas e à frente da porção horizontal do duodeno. Então, aqui no fígado, nós temos na visão posterior do fígado o lobo esquerdo, o lobo direito, o lobo caudado e o lobo quadrado. O ligamento redondo e na frente o ligamento falciforme. A veia cava superior aqui. A veia cava inferior aqui na região superior do fígado.
Aqui o pedículo hepático, artéria hepática própria, veia porta, ducto colédoco. Observe que nós temos alguns ligamentos que vão prender o fígado na parede abdominal, na região do hipocôndrio direito. Aqui o ligamento, gente, se cair a palestra, podem voltar no mesmo link, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, podem voltar no mesmo link, eu também vou voltar no mesmo link para a gente continuar, tá? Se cair, a gente volta no link, tá bom? Então, aqui é o ligamento triangular esquerdo, que prende aqui o fígado no diafragma da região mais esquerda abdominal. O ligamento triangular direito, nós temos os ligamentos coronários, esses daqui, que vão ajudar a fixar o fígado no diafragma e na região do hipocôndrio direito, tá? Nós temos também uma área aqui superior no fígado que ela não é coberta pelo peritônio, chama área nua, tá? É uma região aqui em cima chamada área nua que não é coberta pelo peritônio. Então, nós temos ligamento triangular esquerdo, ligamento triangular direito, os ligamentos coronários aqui na porção superior do fígado. Nós temos também no fígado algumas impressões, algumas regiões que são que têm uma relação direta com as vísceras abdominais. Por exemplo, aqui no lobo esquerdo do fígado, a gente tem a impressão gástrica, que é uma região onde tem contato com o estômago, tá? Então, essa região que tem contato com o estômago, ela é chamada de impressão gástrica. Essa região aqui, ó, que ela tem contato direto do lobo direito, que tem contato direto com o colo transverso, com a flexura cólica direita, com o intestino grosso do lado direito, chama impressão cólica, tá? Essa região aqui mais funda, que tem contato direto com os rins, com o rim direito, é chamada de impressão renal. E essa região aqui, que tem contato direto com o duodeno, é chamada de impressão duodenal. Logo aqui em cima, perto da veia cava inferior, essa região que tem contato direto com a glândula suprarrenal é a impressão suprarrenal. Então, essas impressões na parede, nessa visão, nessa face visceral do fígado, elas são esses contatos que o fígado tem com as vísceras abdominais, tá? Então, aqui nós temos a visão anterior e a visão posterior do fígado, lobo direito, lobo esquerdo, ligamento triangular esquerdo, ligamento coronário, todos eles ajudando a fixar o fígado superiormente no diafragma. O ligamento falciforme e o ligamento redondo. Posteriormente, no fígado, a face visceral, nós temos na impressão gástrica, impressão renal. Aqui embaixo a impressão cólica, que vai ter contato com as alças do intestino grosso, tá? E a impressão duodenal, onde nós vamos ter aí contato direto com o duodeno. E ainda tem aqui também a impressão pilórica, que vai ter contato com a parte pilórica do estômago, ou impressão gástrica, tá? E aí, a gente observa a divisão anatômica em segmentos na região na questão do fígado. Anatomicamente, além da gente dividir o fígado em lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado, a gente também pode dividir o fígado em segmentos anatomicamente. Então, a gente observa aqui o segmento lateral, o segmento no lobo esquerdo, né? Nós temos o segmento lateral, essa porção aqui, o segmento anterolateral esquerdo, tá? Anterolateral esquerdo ou anterior lateral esquerdo, porque ele fica anteriormente, mais do lado esquerdo, tá? E mais nessa região lateral aqui, lateralmente. Nós temos o segmento medial, que fica na parte anterior, agora a gente está falando do lobo
do lobo direito, tá? Então, no lobo esquerdo, nós temos o segmento lateral e o segmento anterolateral esquerdo. Já no lobo direito, nós temos o segmento medial, anteriormente, depois o segmento póstero-medial, póstero-lateral, anterolateral, anteromedial, tá? Posteriormente, a gente consegue ver no lobo direito aqui uma parte do segmento póstero-lateral, tá? Uma parte aqui do segmento anterolateral e aqui também o segmento anteromedial. O lobo quadrado, ele é chamado, ele é o segmento medial, tá? Seria esse mesmo aqui, só que continua inferiormente com o lobo quadrado. E superiormente, o lobo caudado, ele é dividido aqui, a gente consegue observar o segmento posterior aqui do lobo caudado, tá? Na região do lobo caudado. Então, esses são segmentos hepáticos. A gente também consegue dividir o fígado em segmentos e não só em lobos. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, de um fígado normal, tá? E um fígado aí onde a gente observa excesso de gordura, né? Ou pacientes que têm triglicérides e têm colesterol, principalmente colesterol bastante elevado, pode apresentar essas alterações hepáticas que a gente observa aqui. Aqui também é um fígado normal, observe que a superfície é bem lisinha, coloração dele fica bem brilhante, superfície lisa, coloração clara, né? E aqui embaixo uma peça patológica de um fígado cirrótico, tá? Observe que fica bem alterada o formato do fígado. Mesmo o fígado sendo um órgão que regenera muito, ele tem uma regeneração elevada, ele ainda pode apresentar prejuízos graves aí com essas patologias. E a gente vai vir agora na questão das terminologias cirúrgicas. Nós vimos que anatomicamente o fígado pode ser dividido em lobos e segmentos, né? Já na nomenclatura cirúrgica, eles colocam a divisão do fígado em algarismos romanos, tá? É uma divisão de 1 a 8, eles dividem o fígado do segmento 1 ao segmento 8, tá? E dando exemplos, e eles colocam essa divisão de algarismo romano em termos de algarismo romano. Então, se o médico for fazer uma cirurgia que retirou um aneurisma no lobo direito lá, no segmento, na região póstero superior, ele vai estar mencionando sobre o segmento 7. Então, ele vai colocar algarismo romano para representar esses segmentos, tá? Então, aqui, ó. Aqui é uma imagem mostrando esses segmentos numerados de forma de algarismo romano. Então, aqui no lobo esquerdo, a gente tem o segmento 2, o segmento 3. Depois, no lobo direito, a gente vai observar do 4, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º. Então, se vocês forem observar, faz um C, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz tipo um C, né? Se a gente for aqui fazer um círculo aqui, tchum, né? Então, começando daqui, seria a sequência da numeração. Pelo menos é a forma que eu tive de memorizar, tá, gente? Eu memorizei pensando nesse C, começando aqui e vindo para cá e fazendo assim. Então, o número 2 aqui é o segmento 2, aqui é o segmento 3, aqui é o segmento 4, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º. O segmento 1 fica posteriormente no lobo caudado, tá? Fica aqui atrás no lobo caudado. Então, faria esse C aqui. Então, se o médico, no caso,
Mais um número 3? A Sara falou que tá mais um número 3. Assim? Assim? Um número 3 deitado? Sim? É, mais ou menos. Também. A Sara disse que é um 3 deitado, que faz assim, ó, tá? Eu imaginei assim, começando no 2, 3, faz C. Um C. É. Então, o médico, se ele operar, por exemplo, no meu caso, eu tive um aneurisma, né, no segmento 7 e 8. Então, ele colocou lá no prontuário médico correção cirúrgica de hemorragia na artéria hepática do segmento 7 e 8º. Ele mencionou esses segmentos no, no prontuário. Então, o fígado é dividido em 8 segmentos, de 1 a 8, e você coloca essa nomenclatura romana como os bairros de Paris, isso devido à sua descrição pelo cirurgião parisiense Coinaud. Quem sabe falar esse nome aqui em francês? Desse parisiense. Então, esse cirurgião, ele que descobriu esses segmentos, né, no fígado e deu essa nomenclatura. Então, lá Seria atrás... Coanô. Hã? Coanô. Clanô? Aí, a Sara arrasa, tá vendo? Isso. Então, ele que descobriu esses segmentos aí hepáticos, tá? Então, no lobo esquerdo aqui seria o segundo e o terceiro. Depois, aqui no lobo direito, o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E atrás nós temos o primeiro segmento, que é no lobo caudado, tá? Gente, então, eu queria passar para vocês, seria isso aí, tá? Um pouquinho sobre a anatomia do fígado, as divisões anatômicas e falar dos segmentos, da importância desses segmentos aí, né? Então, acaba que na prática a gente nem menciona muito, mas agora eu vou ver se eu começo. A gente tenta fazer alguma gambiarra lá numa peça para poder colocar, pintar com canetinha esses segmentos para poder a gente relacionar lá na prática. Então, se a gente for observar aqui, ó, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, que seriam os segmentos. E se a gente olhar posteriormente no fígado, aqui, ó, no lobo caudado, seria o segmento 1, tá? Ficaria mais posteriormente. Então, aqui, ó, segmento 1, posterior no lobo caudado, segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facinho de memorizar, né, gente? E aí? Tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? O Zé, a artéria que passa posterior ao colo do pâncreas e anterior na parte horizontal do duodeno é a artéria e veia mesentérica superior, tá? Artéria e veia mesentérica superior. Uma artéria e uma veia muito importante, porque elas irrigam todo o intestino delgado, irriga o pâncreas, irriga o duodeno e irriga todo o hemicólon direito. Então tá, gente, fique com Deus, bom fim de semana a todos, tá?